as agências reguladoras do Brasil. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o doutor José Luiz Lins dos Santos. Ele é presidente da Associação Brasileira das Agências de Regulação. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Doutor Luiz, vamos continuar a nossa conversa. Eu queria saber um pouquinho da questão da independência, porque é uma sintonia muito fina. Você ter uma agência reguladora, vai fiscalizar a iniciativa privada. Quer dizer, nós temos um setor, nós vivemos aqui no Congresso, sabemos como funcionam os lobbies, né? Principalmente os lobbies de setores empresariais fortes, como esses que são regulados. E esses lobbies atuam para valer dentro de determinados segmentos. Então, qual é o grau de independência que tem essas agências reguladoras para atuarem e qual é o mandato dessas entidades e desses presidentes, desses dirigentes das agências de regulação? A independência que se fala das agências, eu até já fiz um comentário a respeito disso, quando eu dizia que ela se dá naquele nível finalístico, né? Ou seja, com relação a decisões que vão fazer efeito sobre o objeto que está sendo regulado, aquela atividade que está sendo regulada. E ela é primordial, porque se um agente regulador toma uma decisão e vem um ministro ou um secretário de Estado com autoridade, se sentindo com a autoridade de modificar aquela decisão, é melhor não ter mais agência, né? Claro. Agora, evidentemente que, como eu falei, as agências se subordinam a um ordenamento jurídico administrativo que seja no Estado, ou no município, ou na própria União, né? Então, isso, para mim, é fundamental. Ele tem um mandato. Tem um mandato. Essa questão do mandato, essa questão dessa independência. A questão do mandato, a gente constitui isso como sendo um dos princípios da regulação. Princípios são aquelas coisas que a gente tem que defender sempre, né? São coisas perenes. A questão dos mandatos é exatamente para que dê garantia a que aquele dirigente tome suas decisões sem se sentir pressionado nem pelo governo, nem pelo prestador de serviço e nem pelo usuário. Ele faça realmente a sua decisão de acordo com estudos técnicos, né, que lhe sejam oferecidos dentro da sua competência, da sua capacidade, que é outro conceito elementar para ser um dirigente de agência, realmente ter um notório conhecimento naquela área regulada. Né? Mas ela fica fora da disputa política por cargos, que a gente vê muito aí. Isso aí é uma questão que eu posso até dizer que fiquei muito feliz de estar ouvindo reiteradas vezes a nossa presidenta, a Dilma, estar falando que essa questão das agências, os cargos, não serão objeto de indicações políticas, e se o forem, vai passar pelo próprio crivo dela. Isso aí é um alento muito grande para quem está na associação. Inclusive, nós até, no âmbito da diretoria, aprovamos uma moção de congratulação por essas declarações dela e vamos manifestar por escrito brevemente. Mas os mandatos, eles variam de acordo com a própria lei. Tem agências que têm 5 anos, outros de 4. Alguns são renováveis, outros não. Isso, a lei de criação é que vai definir. Quer dizer que há agências no âmbito federal, estadual e municipal. Exatamente. E cada uma segue as suas próprias... Sua própria lei. E esse grau de independência e autonomia, ela vai variando um pouco do que a lei determina. Tanto é que existe aí, vocês devem saberem, um projeto de lei tramitando aqui no Congresso, que é o 3337, que desde 2004 vem aí sendo discutido, já está com o substitutivo pronto para ser votado, e ao que me consta, está dependendo só da agenda mesmo do Congresso, o próprio governo, muitas entidades que trabalham na defesa do consumidor, a própria Lei Geral da Regulação. Isso, que é um projeto de lei que dá as diretrizes básicas das agências reguladoras federais, né, porque só pode legislar, no caso da administração pública, os membros da federação, e que, evidentemente, sendo aprovada, vai balizar para o Estado e para os municípios, os estados e municípios, um consenso, digamos assim, de modelo da regulação
através dos seus entes, né? E lá estão fixados mandatos de 4 anos renováveis. Então, essa lei ela vem dar assim, uma espécie de uniformização nas agências federais, que terão de se adaptar a diversos conceitos. Hoje os mandatos variam de agência para agência? De agência para agência tem algumas que tem diferença. Nas federais, como uma agência vai sendo criada sucessivamente dentro do tempo a outra, há mais ou menos aí uma uniformização de mandatos de 4 anos, 4 ou 5 anos, né? Ou seja, a independência ainda está meio assim como uma borracha, né? Vai para lá, vai para cá e tal. Vamos dizer o seguinte, quando o Fernando Henrique, quem começou com a agência reguladora foi o Fernando Henrique no processo de privatização. Ali se tinha um conceito, pelo menos como conceito, de se dar muita autonomia às agências reguladoras. Aí veio o governo Lula, foram criadas várias novas agências reguladoras, e eu me lembro que houve um debate muito intenso sobre o limite da independência, que nem a questão do Banco Central, autonomia para o Banco Central ou não autonomia para o Banco Central. Então, maior autonomia para as agências ou menor autonomia para as agências. E tinha gente dentro do governo que defendia uma menor autonomia das agências. A ponto, por exemplo, na área de portos, você tem a ANTAC, mas tem lá dentro da presidência um organismo que também cuida de portos. Então, essa situação ainda não está resolvida. À luz dessa discussão no Brasil e do que ocorre no resto do mundo, como está essa discussão? Quais são os modelos, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, comparado com o que se tem no Brasil? O senhor poderia fazer uma avaliação para a gente sobre isso? Eu poderia dizer o seguinte, por exemplo, nos Estados Unidos essa questão já está centenária, né? Na Europa evoluiu muito, né, a partir daquele momento em que o estado bem social da Europa começou a se sentir prejudicado por falta de recursos, então onde houve uma movimentação também no sentido de tirar do Estado algumas atividades prestadas direto por ele para poder gerar caixa, né? E então, na Europa, nos Estados Unidos, essa questão já vem... Já está resolvida. Está resolvida nos moldes da estabilidade política que a gente sempre observa, né, na Europa, no país do primeiro mundo, né? Aqui no Brasil, como o Davi falou, ela começou no governo Fernando Henrique, né? Só que o princípio que a gente observou naquele tempo era que a questão era o seguinte, era sinalizar para o mercado que o país estava entrando na fase da globalização, estava evoluindo, era aquela... Abrindo a economia, e que então tinha que se desestatizar vários segmentos que estava, de certo modo, dando sobrecarga no orçamento, que deveria direcionar mais para questões sociais. Então foram feitas algumas privatizações e, ao mesmo tempo, tentaram construir a regulação com as agências reguladoras, meio que a toque de caixa. A partir do Estado mínimo. Esse que foi o problema, ou seja, não se desenhou primeiro o modelo, né, onde estariam aqui as agências, todas prontinhas, tudo aqui certas de quais seriam o seu papel, né? E então, a partir daí, começar o processo de privatização, onde as agências entrariam com aquele papel de organizar, regular aquele contrato e daí seguir para frente. Então, houve um problema inicial nesse sentido. Quando veio o governo Lula, por uma questão ideológica, a gente sabe disso, eles entendiam de uma forma equivocada de que a agência reguladora estava associada à privatização, né? Quando, na realidade, a agência reguladora é uma atenuante à privatização, porque você privatizar sem regular é o pior dos mundos. Então, começou a se incomodarem também, porque os dirigentes que estavam à época com mandatos fixos tinham sido indicados pela época do governo FHC, começaram a se incomodar com algumas questões regulatórias que estavam previstas no contrato e que eles entendiam que estava desfavorecendo o consumidor, então achavam que deveria ter mais participação do governo, maior ingerência do governo. Então houve aquele choque inicial que, com o tempo, né, com o convencimento, que aí eu destaco o papel importante da ABAR,
foi muito relevante nesse sentido, de tentar mostrar aos deputados do governo de que como é que é a regulação, como é que são as coisas. O próprio governo criou, no âmbito da Casa Civil, um programa para regulamentar, difundir a questão da regulação, que é o PROREG, né, de qualificar a gestão da regulação. Então, com isso, começou a ter um pouco mais de clareza dessas questões. Quando nasceu o projeto de lei 3337, que veio ainda muito com aquela, como eu dizer, com fominha em cima das agências, mas com essa reação da sociedade, hoje está um projeto que, no final, resolve o seguinte, é a questão da transparência. As agências devem, e está consagrada nessa projeto de lei, ficarem atentas de discutirem, de mostrar à sociedade, aos interessados, todo o seu processo de decisão regulatória. E isso é muito importante. Todo mundo sabendo como é que as coisas estão acontecendo, se tiver de reclamar, vai ter um momento oportuno. E então atenua essa crítica negativa. Ou seja, eu entendo que agora as coisas estão se acomodando. A presidenta é, de certo modo, alguém que vem da área técnica e está entendendo muito bem esse processo. Qual é a fonte de recursos utilizado para o funcionamento de uma agência reguladora? Uma agência? Bom, como a maioria dos serviços públicos, eles são estabelecidos através de tarifas ou preços públicos, nos contratos já vem definido como é que é a remuneração da atividade para a concessionária ou a prestadora de serviço, e lá vem definido que nesse preço vem uma taxa destinada à regulação. Tá. Que aí vem outro grande problema que as agências enfrentam, é que infelizmente esses recursos eles estão de um bom tamanho, mas que há um problema aí, desde o tempo mesmo da criação dela, de contingenciamento. Ou seja, as agências sofrem. Elas não têm um orçamento próprio, não têm controle orçamentário. Elas têm um orçamento próprio, mas não têm controle mas não têm um controle da execução no sentido de, ou seja, o recurso vai liberar, vai para o tesouro. O recurso vai para o tesouro. Exatamente. Aí caiu lá, acabou. Pronto, aí fica lá, então fica aquela fazendo superávit, e isso tem prejudicado bastante muitas agências. E o funcionamento da agência, ele está sujeito ao controle dos tribunais de contas? Sim, de certo modo, que outra grande polêmica que tem aí na questão da regulação, e que a oportunidade da gente fazer esse congresso aqui em Brasília vai ser muito bom. Qual congresso? Para o congresso, um encontro de regulação que a ABA promove a cada 2 anos. É o 7º congresso agora. No caso, vai ser o 7º congresso brasileiro de regulação, e onde a gente vai aproveitar aqui a proximidade e pedir ao Tribunal de Contas para participar e dar o que é que eles pensam sobre isso. Sim, mas a regulação hoje está sujeita ao controle dos tribunais? Não a regulação. Eu entendo que a regulação propriamente dita não deve estar sujeita ao Tribunal de Contas, porque, como se diz, se a gente luta para que nem o governo tenha interferência na decisão regulatória, o Tribunal de Contas vai fazer isso? Não. Ele pode interferir se ele verificar se aquela decisão regulatória causou prejuízo à nação, às contas públicas, que é o papel dele defender. Ele dos recursos administrativos, a aplicação dos recursos. Aplicação dos recursos, isso perfeitamente, está lá, prestação de contas, de onde foi gasto. Do ponto de vista do judiciário, por exemplo, qualquer cidadão tem direito de entrar na justiça contra a decisão da agência. Aí até o presidente da República não escapa dessa, né? E não há limite para isso. Qualquer empresa privada que se sentir, vamos dizer assim, lesada por uma decisão de uma agência, ela pode recorrer ao judiciário. Automaticamente. Aliás, isso aí é uma regra consagrada na Constituição, da forma pétrea, na prática, que é o acesso à justiça. E na prática, como é que tem ocorrido? As empresas, em geral, aceitam a decisão da agência reguladora ou recorrem ao judiciário? Olha, essa questão aí, ela tem sido, assim, um pouco impactante, porque as relações entre as agências e as prestadoras de serviço, nesse começo, assim, de regulação no país, né, ela vem sendo construída de uma forma muito rápida, porque você tem que ficar produzindo normas, regulando, você vai verificando, é um processo. Né? E realmente gera essa questão de entrar na justiça. Mas eu tenho observado que a judicialização do que a gente chama na regulação não tem ocorrido de uma forma assim tão
forte quanto a produção de decisões regulatórias tem acontecido. Nós temos um caso aí que muito falado, é o da ANEEL, né? Da questão aí das taxas, daquela estrutura, daquela mudança, bilhões, da defasagem, recurso, né? E que poderia ser, com certeza, se a ANEEL tivesse acatado aí a pressão para que fosse revisto, devolvido recurso, etc., seria tranquilo uma gama de ações das prestadoras de serviços, porque a questão lá é contratual, né? Então, o judiciário, eu acredito que tenha participado ainda de uma forma não tão prejudicial. Eu não considero que tenha sido prejudicial ainda. Um pouquinho em relação à questão da independência. A independência do órgão de uma agência tem muita relação também com a independência do seu corpo de funcionários. Se ele é contratado no mercado, se é via concurso público e tal. Como que isso está sendo feito em relação às agências? Tem também alguém que sai da presidência de uma agência, ele tem uma quarentena, não tem? Como está essa relação com o mercado e tal? Porque essa relação sempre é muito perigosa. Nós temos que ver de duas formas. Primeiro, o quadro permanente, né? Que é uma regra, que são carreiras de Estado, tem que ser, então, permanentes, servidores, concursos públicos, né? Aí vem muito problema na questão salarial, porque as agências, às vezes, perdem muito bons técnicos para o Ministério Público, né? Para a Advocacia Geral da União, para os tribunais de conta, que têm ofertas de salário bem melhores nos seus quadros. Então, isso é uma questão que se trabalha muito também no âmbito da ABA, do convencimento de que seja valorizado esses quadros técnicos próprios. A outra questão que você colocou assim com mais ênfase seria a dos dirigentes, né? Eles passam lá o período do seu mandato e depois podem ir para o mercado de trabalho. E em que circunstâncias isso acontece? Nas leis das agências há uma previsão de quarentena. Lá no Ceará é 1 ano. 1 ano é quarentena. Tem algumas que prevê 1 ano e você fica sendo remunerado ainda, trabalhando em algum órgão do Estado. Lá no Ceará não tem. É quarentena mesmo, é o castigo maior do mundo. De vender coco na praia. Pronto, exatamente, vou ter que vender coco na praia. Só que essa questão se coloca de uma forma que não deve ser muito preocupante, porque ele está agindo em cima do setor regulado. A oferta de mercado de trabalho para uma pessoa que sai de uma agência, acaba tendo uma capacitação tão grande que não necessariamente precisa se direcionar para aquele setor. Tem várias outras atividades que ele pode fazer. Agora, a quarentena... E se ele for funcionário público, volta para a origem. Volta para a origem, exatamente. E a quarentena, normalmente, tem sido de 4 meses. A lei aí das agências prevê 4 meses. 4 meses, meu amigo. Você pode fazer um contrato, me paga os 4 meses, quer dizer, depois eu chego lá. Então, eu acho isso assim, uma discussão um pouco inócua. Eu acredito que a gente não pode ficar discutindo muito essa questão de ética, né? No final. Você tem que discutir na entrada. Você tem que ver o seguinte: eu vou escolher o direito de agência, se cercar de todos os cuidados para isso. Por isso que é tão questionado o problema de influência política, por isso, porque entra uma pessoa que não tem ética, ele pode ser até um regulador, mas depois só Deus sabe o que é que ele pode fazer uso, né? O desempenho das principais agências de regulação. No próximo bloco, aguarde.